Olá pessoal, estamos aqui novamente para seguir falando da manutenção condicionada à inspeção. E o tema de hoje segue sendo taxonomia dos nossos ativos. E hoje vamos estar falando do ativo funcional. Conforme a ilustração aqui, vocês veem então que o ativo funcional nós já vimos na aula anterior, que são conjuntos que fazem entrega e não são passíveis de ser remanejado ou substituído. O ativo funcional não é remanejado e nem substituído. Então, como é que nós damos o tag para ele? Como é que se cria esse tag? Bom, através de uma estrutura de árvore lógica. É o endereçamento dele, é como se você comprasse um negócio na internet. Não adianta você colocar o número da casa que você mora, você tem que dar um endereçamento coerente, correto. É aí que a taxonomia entra para o ativo funcional, através de uma árvore lógica. No caso aqui do exemplo que eu estou passando para vocês, é um exemplo, mas ele deve seguir sempre uma lógica dessa. Mas quem define isso? Um consultor? Não, é você que é o dono da planta, do complexo e do conglomerado de empresas que tem. Nesse caso aqui, por exemplo, do exemplo, veja bem, eu tenho no primeiro nível dessa árvore lógica a unidade fabril e ela é composta de 3 caracteres alfa e 2 numéricos. Isso tem que ser padrão. No segundo nível, o cliente definiu o que é o processo e ele é composto também de 3 caracteres alfa e 2 numéricos. No terceiro nível, eu tenho o setor. Ele definiu que ele quer o setor nessa hierarquia, nessa sequência. E é composto de apenas 3 caracteres alfa. No quarto nível, ele definiu que seria o sistema em si, também composto de 3 caracteres alfa e 2 numéricos. Que lindo, hein? E o quinto nível? O quinto nível, ele é um subsistema. Mas vocês observam na ilustração aqui, no exemplo, que alguns não têm quinto nível. Então não force coisas que não existem. Você pré-estabeleceu que tem um quinto nível, se aplicável. Não invente coisa porque você vai confundir quem vai usar. Então se não tem, não tem. E aí sim chegamos no nosso último nível, que é o ativo funcional, que é aquele ali que está em destaque na ilustração, é o conjunto motobomba. Nesse caso aqui ele é composto também de 3 caracteres alfa e 2 numéricos. Então isso sai naturalmente no final o quê? O tag desse ativo funcional. Agora uma coisa muito importante, padronizado. Para cada um desses níveis existe tabela suspensa, listas pré-definidas. Para o nível 2, para o nível 3, para o nível 4, para o nível 5 e para o nível 6. Para todos os níveis precisa... não, vamos colocar isso aqui. Quando chega lá na frente vai coincidir com o outro. Olha que confusão que dá. Estabeleça as tabelas suspensas, as listas padrões para os 6 níveis. E depois você vai fazendo essa seleção. Você monta o seu processo de uma forma lógica, coerente e, mais importante, execuível para a gestão de ativo e para a manutenção do dia a dia. Com isso aqui, passamos também a ter o quê? Descrições lógicas, coerentes, ou seja, qualquer um que entrar na sua planta consegue se localizar, ele consegue entregar a correspondência, né? Ele consegue exercer a sua função de manutentor da planta. Porque quando isso não acontece, quando você não tem de fato uma árvore lógica coerente, sabe o que acontece no dia a dia? 1 ou 2 profissionais em cada área dominam o processo e o resto dos mantenedores são ajudantes dele porque não conseguem se localizar. Aqueles que estão desde o início, que aprenderam a planta, aí sabe tudo. Tem as anotaçãozinhas deles, sabe chegar no equipamento. A maioria virou secretários deles, ajudante. Por incapacidade técnica? Claro que não, por deficiência na sua localização. Mas você pode estar pensando assim, mas isso aqui é o local de instalação do SAP. É também, mas não exclusivamente.
Digo para vocês, todo e qualquer sistema de manutenção permite que você trabalhe com árvore lógica num processo encadeado muito bem estruturado, assim como o SAP, que é fantástico. Todos eles, Protos, IBM Mastro, JDE, qualquer sistema permite, desde que você faça um estudo preliminar, demande tempo e energia e use principalmente as pessoas suas que estão no campo para fazer o trabalho, para fazer as definições. Ué, mas eu não posso comprar isso de consultoria? Claro que pode, mas você deveria, se fosse você, contrataria uma mentoria, um apoio simplesmente, uma assessoria. As definições têm que ser sua, é porque é você que vai ficar com a noiva depois que acabar a festa. É o seu pessoal que vai ter que manter isso atualizado no dia a dia. Então, se não houver a coparticipação ativa e permanente deles, sabe o que vai acontecer? Depois, todos os equipamentos novos que entrar, vai entrar de qualquer jeito, vai ter equipamento sem estar cadastrado porque não teve a participação na ida. Pense nisso. Então, taxonomia de ativos funcionais é o endereçamento lógico e coerente. Gostou? Precisa ser exatamente desse jeito? Não, mas não deveria ter mais de 6 níveis. Mais de 6 níveis é inexequível. Então, aquele conceito de que o último nível é onde o mantenedor põe a mão, mentirinha, não. Sabe por quê? Porque ele se torna tão comprido que você não consegue chegar nele. Agora, esse tag deve estar onde? Esse tag deve estar na base da bomba, na base da correia transportadora, porque ele não é remanejável e nem substituível. Que legal, né? Ah, mas como é que nós vamos fazer isso? Vou pegar tudo que eu tenho e vou fazer numa tabela de para? Não. Esse trabalho exige inventário em campo. Depois que você estabeleceu até o 5º nível, a estrutura até o 5º nível, que isso é sistêmico, você precisa dos seus mantenedores, dos seus planejadores, dos seus engenheiros fazer inventário em campo. Cada 6º nível precisa ser devidamente identificado no campo. O que você acha? Ah, dá trabalho, né? Mas é uma vez só que você faz. E toda a gestão sua vai ficar amarrada nisso. Toda a estratégia vai estar amarrada nisso. Gostou? Faz assim. Deixa aqui seu comentário. E no próximo nós vamos estar vendo sobre como criar a taxonomia para ativos físicos, ou seja, os componentes. Por hoje é isso. Foi um prazer muito grande falar com vocês e até o próximo.